Boa noite, sejam todos bem-vindos. Este é o momento da nossa exposição doutrinária dialogada, neste sábado, 4 de fevereiro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar esses minutinhos antes das 19h30, preparando o nosso ambiente, nos preparando emocional e sentimentalmente também. E quem desejar magnetizar as águas, já preparem elas e deixem nas imediações para que no final peçamos aos benfeitores magnetizar as águas. Lembrando sempre que nós temos atividades aqui diárias, por exemplo, todas as manhãs às 9 horas temos um momento diário de oração. Depois nós temos na terça-feira também a exposição doutrinária às 20 horas. E quarta-feira, preces e radiações. Quinta-feira, palestra pública de novo, às 16 horas. E hoje, sábado, nesse horário. Lembrando sempre que 1 hora antes desses horários, nós começamos os atendimentos fraternos. Quem desejar, chegue mais cedo e peça o atendimento que nós fazemos presencialmente. Temos também a assessoria jurídica, que se disponibiliza para consultas e orientações, a assessoria psicológica na quinta-feira, às 14 horas. Enfim, temos várias oportunidades de nos beneficiar, buscar soluções, como a doutrina espírita oferece soluções para todos nós. Embora as nossas situações sejam complicadas, Deus descomplica tudo quando nós ajudamos Deus a descomplicar. E a doutrina espírita nos ensina a descomplicar essas situações que muitas vezes são aflitivas, até mesmo desesperadoras para muitas criaturas. Mas quando nós temos certeza na providência divina, a nossa fé é robusta e a nossa vontade ainda maior, nós vencemos essas dificuldades na certeza de que Deus alcançará a cada um de nós aquilo que estivermos merecendo. Sempre lembrando que a vontade de Deus é soberana. 19h30, vamos fazer a nossa oração, pedindo as bênçãos do Mestre Jesus, a assistência dos benfeitores, e que nesse momento agradeçamos a Deus por Ele ter nos conduzido até esse momento, aqui no plano físico, naturalmente. E agradecer também ao Mestre Jesus pela companhia de vários irmãos nossos desencarnados. Também esse é o momento de nós elevarmos o nosso pensamento para dirigir uma boa vibração a quem estivermos agora pensando. Como, por exemplo, perdoar alguém, arrependermos-nos de algo que tenhamos feito e que nos causou algum dissabor. Enfim, é esse o momento da reflexão. Portanto, Mestre, contigo e com esses benfeitores que nos acompanham, temos certeza de que chegaremos à conclusão, logo mais às 20 horas, a respeito do tema que será aqui apresentado em forma de uma pergunta. Assim seja. E a pergunta é, nada mais, nada menos, qual o tamanho da liberdade no livre-arbítrio? Será que existe liberdade no livre-arbítrio? Vamos ver. Então vamos aqui passar a palavra à nossa Regiane dos Reis, que irá nos conduzir então nessa tarefa da busca dessa resposta. Regiane. Obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria podermos nos reunirmos novamente para refletirmos à luz da nossa bendita doutrina espírita e sobre um tema tão importante que basicamente nos direciona ao longo da nossa caminhada. Ele nos guia, ele nos dá o norte, a liberdade, o livre-arbítrio. Existe muitas formas de compreender a liberdade.
Em todos os tempos, ela foi vista de formas diferentes. E nós gostaríamos de trazer, obviamente, nosso objetivo aqui é refletirmos sobre a liberdade à luz da nossa doutrina. Mas vamos trazer primeiro algumas considerações dos filósofos da antiguidade. Kant diz que a liberdade está relacionada com a autonomia. É direito do indivíduo de criar regras para si que devem ser guiadas racionalmente. Ela ocorre através da vontade e em conformidade com as leis morais. Sartre, no século XX já, afirma que a liberdade é condição da vida do ser humano, que o princípio do homem é ser livre, ou seja, ele nos diz que a liberdade sempre houve, há em nós desde sempre. E nós? O que cada um de nós, antes de entrarmos no que as obras básicas nos dizem a respeito da liberdade, o que nós pensamos? Que conceito nós temos de liberdade? Nós gostaríamos, como nosso irmão Paulo falou no início, de construirmos, né, a reflexão de forma aqui coletiva. Então gostaríamos das opiniões tanto dos nossos irmãos que nos acompanham na plataforma do Facebook, quanto dos nossos irmãos que estão aqui presentes. Estou de costas, se ninguém levantou a mão aí atrás, eu posso falar. Não, ninguém levantou a mão aqui. Bem, então posso falar. Pode falar. A liberdade, para mim, é assim, ó, ela vai até onde não atinge o meu próximo. É assim, a minha liberdade, eu tenho que exercê-la, mas eu tenho que ter cuidado para ver se ela não vai, né, avançar os limites também da liberdade do meu próximo. O limite da liberdade para ti, então, é onde inicia a liberdade do teu próximo. Exatamente. Que tem a ver com os postulados cristãos, né? Amar o próximo como a si mesmo é desejar para o outro aquilo que eu gostaria para mim. Né? Sim. Então, assim, exercer a liberdade é mais ou menos nesse sentido aí, né? Olhar sempre aquele que está próximo e como eu vou me portar no mundo naquela proximidade ali. Perfeito. Ótimo, Luiz. Mas eu acho que ainda, a pergunta ainda é um pouco maior que essa, né? A prática dessa filosofia. Nós sabemos onde começa a liberdade do outro? Do outro. Olha, excelente provocação. Nós conhecemos o início da liberdade do outro? Nós sabemos onde inicia a liberdade do outro? Excelente provocação. Nós temos a resposta nas obras básicas, né? Exatamente como começa o direito do outro. Aquele que nós não queremos que o outro avance sobre nós. Então nós já temos a medida dessa liberdade. Basta prestar atenção. Né? Então quando o meu ato busca diminuir a tua liberdade, eu já estou infringindo o teu direito. Ótimo. E aí as infrações à lei, né? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E quando infringimos qualquer lei que está na consciência, a gente tem um efeito. E esse efeito sempre vai aparecer na nossa caminhada evolutiva, né? E essa caminhada evolutiva é dentro da própria encarnação e também fora dela, né? Assim, exercer a liberdade com bastante consciência, não é? Do que como eu posso me comportar no mundo. Sim, excelente. Mais alguém aqui? Alguém na plataforma? Na plataforma ainda não. Ainda não? Então Estamos vamos lá. aguardando alguém na Estamos plataforma. aguardando. Deixa eu fazer mais um Começar. comentário aí, Rejane, que eu entendo ser importante, né? Essa parte de como eu devo me comportar no mundo, seguindo respeitando as leis, né? Isso ainda precisa de bastante compreensão e entendimento, porque no mundo que a gente vive, né, a gente levanta todos os dias para viver a parte material.
E essa parte material meio que nos tira o foco da vida espiritual. Né? Sim. E aí tudo começa a ficar complicado pra gente. Então está errado nós vivermos a vida material? Não, eu não falei isso. Falei que a gente pode viver a vida material entendendo que a verdadeira casa é a vida espiritual, que é só uma forma de construção. Eu acho que vai um pouco mais de poder. Devemos viver a vida material, porque estamos na matéria como atividade de evolução. Exato. Foi esse sentido da provocação. Que se nós estamos aqui encarnados, significa dizer que nós necessitamos de tudo que a vida material proporciona a cada um de nós. Inclusive as tentações, as dificuldades, as adversidades, tudo que há de positivo e bom, mas tudo que há de negativo e de difícil, porque ruim nada é. Tudo tem um lado positivo e bom desde que nós estejamos prontos para aprender. A Rosane quer fazer um comentário. A questão do livre-arbítrio, na verdade a gente tem, mas não é totalmente da nossa competência. Né? Existe um ser superior que ele comanda tudo. Ele nos dá a liberdade até certo ponto. Quando chega um ponto onde a gente vai se comprometer mais ainda do que já está, esse livre-arbítrio ele é tirado. Né? Porque se Deus é o Supremo Criador, ele tem total coordenação da nossa vida. Né? Ele nos dá esse livre-arbítrio para ver a gente caminhar sozinho. Mas ele também nos tira certa liberdade se for necessário para o nosso bem. Sim, sim. A Rosane está nos dizendo, né? Talvez o pessoal não consiga ouvir, porque ela está bem lá no fundo, né? Que assim como nós temos a condição de liberdade e de livre-arbítrio, dependendo do uso que façamos disso, isso também pode ser temporariamente, né, como é que eu vou dizer? Suspenso temporariamente, né? Nós não perdemos a liberdade nem o livre-arbítrio, mas podemos ficar numa situação determinada que esse livre-arbítrio e essa liberdade fique ali, né, com um certo grau de dificuldade para desenvolvê-la, até que a gente aprenda a valorizar a liberdade. Tem uma pergunta da Aldrin. E conhecer a si mesmo auxilia no conhecimento do limite da nossa liberdade em relação ao próximo? Muito importante esse ponto que a Aldrin nos traz. Muito, muito, muito importante. Antes de responder o questionamento da Aldrin, eu gostaria de trazer aqui as nossas obras básicas. Todas elas falam, todas, sem exceção, falam sobre liberdade e sobre livre-arbítrio. Cada uma delas dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado capítulo. Nós trouxemos aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo. Então aqui tem uma frase específica, né, a respeito de um determinado assunto, que diz que a liberdade total o espírito tem quando ele se liberta da vida material. No livro dos 4 Evangelhos, agora saindo das nossas obras básicas, a liberdade é o respeito às leis da parte de uns, a doçura e a justiça da parte dos outros, e da parte de todos, amparo e apoio recíproco. Muito bem, nós temos aqui esses conceitos. A Aldrin pergunta se nós, conhecendo-nos a nós mesmos, nós temos, né, a condição de compreender esse limite da liberdade. Vamos manter a pergunta da aula. Vamos lá para a questão 121 do nosso Livro dos Espíritos. Porque a pergunta da Aldrin é basicamente a chave para nossa conclusão lá mais para o final. Então, segura aí, Aldrin. A questão 121 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal?
Resposta dos espíritos. Não têm eles livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Aí ele explica a sua resposta, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, nós fomos criados simples e ignorantes. Não éramos nem maus, nem bons. Nós fomos, cada um de nós, desenvolvendo habilidades, virtudes, vícios, dificuldades ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada. Na questão 122, o Kardec pergunta: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio qualquer ou qualquer tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? Aí a resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, enquanto o espírito não tem consciência de si mesmo, o livre-arbítrio não existe. Ele passa a existir quando aquele espírito passa a ter consciência de si mesmo. Na medida que essa consciência vai aumentando, no mesmo grau, o livre-arbítrio também vai aumentando. É proporcional. É proporcional, exatamente. Vamos além aqui, antes de dar a palavra. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Algum comentário mais ali? Não tem outros comentários. Isso tem a ver com a lei divina, né? Porque alguns cedem, existe uma lei. Sim. Se tu cede as más influências, tu está causando um transtorno na lei do Criador, que está na nossa consciência. Com E certeza. os efeitos então vão aparecer, então, Sim. decorrentes dessas infrações aí. Então, exercitar o bem, né? Os Espíritos nos falam que o caminho para a rota principal para Deus é o exercício da caridade, né? Porque a caridade tem várias facetas, e uma delas é desejar o bem e o respeito pelo próximo, né? Volta para aquela questão inicial, né? Sim. Até onde vai o meu livre-arbítrio, né? Sim. Vai até o ponto que eu não estou causando transtorno para o próximo. Sim. Perfeito. Algum comentário? Não, mas eu acho que nós podemos, dentro desse comentário aí do Luiz, lembrar do ensinamento de Jesus. Não faça o outro que não gostaria de receber do outro, né? Exatamente. E sobre a liberdade também, nós podemos observar isso nas nossas relações sociais. Precisamos de leis para disciplinar as nossas oportunidades de relacionamento. O que significa dizer que nós estabelecemos entre nós algumas observações que precisamos cumprir. Sim. Para respeitar a maioria. Perfeito. Porque sem essas leis, nós voltaríamos ao estado de barbárie. Exatamente. Então, a nossa liberdade, mesmo gozando da maior liberdade que possamos ter, ainda assim tem um limite, que é imposto por nós mesmos, né? Por mais que eu queira, não posso. Sim. Por mais que desejo, não posso. Porque tem uma limitação que a própria lei do homem estabelece. Sim. Lei mutável, naturalmente. Perfeito. Mas a lei divina está acima disto e nos regula para que nós possamos, usando o livre-arbítrio, nos responsabilizar.
E essa responsabilidade é que se quer que todos cumpram, Sim. cada um consigo mesmo e com o próximo. Dentro das suas limitações. Se eu disser agora aqui, eu quero voar, eu não posso. Eu tenho a liberdade de desejar, de querer, mas existem limitações. Eu não posso fazer tudo. A liberdade aí vem de encontro ao que o Paulo falou, né? Existem leis, existem situações que nos rodeiam, que nos limitam na nossa liberdade. A minha liberdade é a mesma de Kardec? A minha liberdade é a mesma do Paulo? Será que a minha liberdade é a mesma do Cristo? O que vocês acham? A única liberdade que nos iguala, todos, independente, é a liberdade de pensar. No mais, somos diferenciados. Ainda assim é limitada de pensar, porque, por exemplo, se eu estou pensando a respeito de um problema matemático e tenho a minha intelectualidade limitada, eu jamais vou conseguir alcançar a condição de um expert em matemática. Tu né? pode não alcançar, mas tem a liberdade de pensar. Tem a liberdade de pensar, mas nunca de me igualar. Né? Nesse ponto que a gente quer chegar. Ninguém tem liberdade igual ao outro, porque a liberdade é uma aquisição conquistada. Nós desenvolvemos a capacidade da liberdade. Quanto mais, repetindo o que nós já tínhamos afirmado antes, quanto mais evoluído é o espírito, maior a sua liberdade. Quanto menos evoluído, mais limitada essa liberdade. Por isso, existe uma diferença entre mim, Luiz, Paulo, Kardec, porque somos pessoas que estamos em níveis evolutivos diferentes. Cada um de nós conquistou algo, né? Pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço evolutivo. Obviamente, aqui nenhum de nós chega ao dedo mingo do pé do Cristo, né? Porque Ele é perfeito, né? E nós estamos muito longe da perfeição. Mas é para isso que estamos aqui trabalhando, não é verdade? Lá no Céu e Inferno, no capítulo 8, no item 12, as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirirem tudo o que lhes falta pelo trabalho. E o objetivo maior é justamente alcançar a perfeição. Então, por mais difícil que seja nós nos vermos como humanidade nessa condição de perfeição, sim, é para isso que caminhamos. É para isso que nós estamos aqui. Mais algum comentário, Paulo? Não. Deixa eu falar das propriedades do espírito, né? Porque a gente está falando aqui da liberdade, até onde vai, do livre-arbítrio, mas tem as propriedades, a verdadeira propriedade do espírito é o conhecimento, a moralidade e a inteligência, né? Então, assim, eu posso adquirir muito conhecimento, né? Eu queria fazer esse comentário que eu estou fazendo agora, foi quando ele falou ali de várias coisas, né? Que se relacionavam com a liberdade, né? Mas o conhecimento nos ajuda bastante a entender como nós devemos respeitar as leis de Deus, né? Então, e aí como superar provas vem o exercício da inteligência. E nessas construções de provas de superação e construções de virtudes, a gente exercita a inteligência, que são as três propriedades do espírito, né? Sim. Então, assim, a minha liberdade, ela tem a ver com o meu conhecimento, que a gente está falando nessa reunião dialogada, a gente está falando o tempo inteiro, né? Sim. O conhecimento e também a inteligência para saber como superar as provas e como devemos, então,
né, produzir essa construção nessa caminhada evolutiva. O desenvolvimento intelecto, moral e espiritual. Exatamente. Ele vai determinar. Sabendo que existe uma vida espiritual, sabendo que eu vou ter que passar provas e sabendo que eu tenho que exercitar leis que vão me ajudar a construir as virtudes que vão me dar condição a chegar a espírito puro. Perfeito. Algum comentário mais? Não. Então vamos trazer aqui o livro que é o Espiritismo. Qual é o estado da alma em sua origem? Voltando para essa reflexão. As almas são criadas simples e ignorantes. Só estou trazendo isso repetitivamente porque para mostrar que todas as obras falam a respeito disso, de que nós começamos todos por uma mesma base. A receita não mudou. E que não existe privilégios. Negativo. Quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem ou do mal, mas com a igual aptidão para tudo. No princípio, elas estão em uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita da sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. Então, nós vamos desenvolvendo, ou seja, ainda hoje, nós estamos vivendo esse processo e continuaremos por muito tempo desenvolvendo essa capacidade de evoluir, de crescer, de trabalhar em função dessa evolução íntima, desse progresso, deste entendimento. Porque hoje, por muitas vezes, o que nos falta é justamente o entendimento com relação às leis que nos regem. E aí nós vamos burrindo, né? Nós vamos atropelando, nós vamos errando, nós vamos cometendo situações na nossa vida através dessa liberdade mal utilizada muitas vezes e, consequentemente, vamos nos colocando naquela condição de devedores, vão aumentando lá o nosso saldo devedor diante das leis. Mais algum comentário? Não. Tem coisas que são premissas, né, regendo nas nossas vidas. O que são premissas? São ponto de partida para uma explanação, para uma construção de progresso, né? Que é, existe uma lei, que a verdadeira casa é o plano espiritual, e que nesse plano espiritual tem vários lugares de reunião daqueles que progridem ou daqueles que estão estacionados. E que eu preciso fazer trabalhar em muitas encarnações para me construir. Então, quando isso está mais ou menos entendido, né, a gente muda a postura no mundo. Né? Porque assim, tudo que eu fazer aqui, todas as relações que eu tiver com aqueles que estão no meu cotidiano, na família, no trabalho, vai repercutir na imortalidade, né? Sim. E quando a gente tem esse entendimento, essa compreensão, volta para o entendimento e a compreensão, para a inteligência, para a moralidade, né? Que são coisas que a gente precisa estar sempre viva nas nossas mentes, né? E isso meio que passa batido, levado os espíritos dizem que nós somos como peixes levados no turbilhão do cardume, né? Sim. Um vira, todos viram junto, né? Então é mais ou menos assim. Algum comentário, Paulo? Não? Na questão 844 do nosso livro dos Espíritos, a espiritualidade falando a respeito, né, de quando nasce o livre-arbítrio, pergunta a Kardec se goza o homem desde o seu nascimento. E a espiritualidade diz que a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Então é tudo isso que nós estamos falando aqui através do nosso diálogo. A espiritualidade vem e confirma o que nós estávamos aqui falando, né? Também temos lá a questão 872, que é maravilhosa para quem deseja saber mais. É o resumo teórico do móvel das ações humanas. Ali fala bastante a esse respeito. Nós já tínhamos sublinhado, mas o nosso tempo está se encerrando. E eu gostaria de encerrar a nossa conversa
com a nossa querida Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, psicografia do nosso Divaldo Franco, onde a Joana nos diz assim, ó, que liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela triunfar sem esta. A toda criatura é concedida a liberdade de pensar, falar e agir, desde que essa concessão subentenda o respeito aos direitos semelhantes do próximo. O limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência de cada pessoa, que gera para si mesma o cárcere da sombra e dor, a prisão sem barras, em que expungirá mais tarde, mediante o impositivo da reencarnação, ou as asas de luz para a perene harmonia. Ela também nos diz que a liberdade é a grande saga dos povos, das nações, da humanidade, que lutam através dos milênios contra a usurpação, a violência, a hegemonia da força dominadora, sucumbindo sempre nessas batalhas os valores éticos vencidos pelo caos da brutalidade. Livre o homem se tornará somente após romper as férreas algemas que o agrilhoam aos fortins das paixões. É lindo esse capítulo aqui também, que fala a respeito do direito da liberdade. Ela fala maravilhosamente. Então, fica a sugestão da leitura, né? O nosso livro dos Espíritos, Leis Morais da Vida, o que é o Espiritismo, o céu e o inferno, o nosso Evangelho, e que possamos refletir sobre a liberdade que temos, a capacidade que temos de nos tornarmos ainda mais livres, desde que façamos bom uso dessa liberdade e desde que possamos continuar trabalhando incansavelmente, com muita força, com muita coragem, com muita determinação nessa busca do melhoramento íntimo, da evolução, do progresso, pois somente através do progresso de cada um de nós teremos em humanidade uma condição melhor de livre-arbítrio. Muito obrigada pela paciência de todos, muito obrigada pela oportunidade aqui recebida e uma noite abençoada para todos nós. Devolvo então agora a palavra para o nosso amigo Paulo. Muito obrigado, Rejane. Vamos à nossa irradiação aos suicidas, pedindo ao Mestre Jesus a sua assistência através dos benfeitores e possamos, nesta hora, se conhecemos alguém que tenha cometido suicídio, fixar o nosso pensamento nesse irmão. Se não conhecemos nenhum, fixemos o nosso pensamento em Judas, para que assim possamos transferir para quem estiver necessitando as vibrações que aqui estamos produzindo e sendo ampliadas pelos benfeitores que se encontram conosco. É tão triste, mestre, a criatura terminar a sua própria existência através de suas próprias mãos. Ele sucumbiu, achava-se ou entendia-se impotente ante as dificuldades. Imaginava-se solitário, embora cercado de muitos. Ele sentia-se fraco, embora seja uma fortaleza espiritual. Ele imaginava-se com poucas forças, embora seja dotado de vontade. Essa criatura, mestre, sucumbiu às dores que achava superlativa, embora cada ser está preparado para enfrentar essas dores com tranquilidade, com paciência, sobretudo quando desenvolvemos a resignação e passamos a trabalhar para compreender
os convites que Deus nos faz para a nossa transformação para melhor. Esses irmãos, de uma forma ou outra, mestre, assoberbado pelas pressões materiais que o mundo hoje apresenta, e imaginando que a vida somente se termina no túmulo e que ali para adiante nada mais existe, tiram as suas vidas físicas, dão-se conta que enganaram-se. E esse engano traz a eles o conflito da culpa, do arrependimento para alguns, da desilusão para quase todos. Desilusão porque imaginavam terminar com a vida. E eles constatam que ela não terminou. Porque todo aquele sofrimento anterior que experimentava no corpo físico passa agora a experimentar com repercussão ainda maior na dimensão espiritual. Temos aí agregando também alguma dor e algum sofrimento a não compreensão dos familiares, que muitas vezes condenam o que cometeu o suicídio. Taxam-no por fraco, taxam-no por covarde, por traidor, não importa. Tudo isso soma na economia desse nosso irmão que cometeu o suicídio de uma forma brutal. É necessário que tenhamos compaixão, misericórdia de nossos irmãos, que possamos orar por eles, sempre que nos lembrarmos de alguém, orarmos para que Maria Santíssima, que tomou a si a responsabilidade de cuidar desses irmãos, possa acercar-se, acolhê-los ao seu regaço, amá-los, embalando-os ao som do amor e do perdão. Oramos também, mestre, pelos familiares dos suicidas. Essas criaturas também sofrem. Algumas estão tão envergonhadas que elas abominam falar sobre o fato. Outras sentem-se culpadas porque não identificaram os sinais emitidos pelo suicida. Perdoai-as, mestre. Mas também não podemos esquecer que há um sem número de irmãos suicidas, repetitivos, contumazes, porque a cada reencarnação eles acabam cometendo suicídio. Hoje, talvez eles estejam reencarnados. Alguns trazem marcas destes suicídios, que são visíveis no corpo físico, por N formas. Não só naquela forma direta que ele utilizou-se para o cometimento. Algumas vezes, por deficiências neuronais, deficiências motoras, enfim, uma série de circunstâncias e efeitos. Cabe a nós, também nesse caso, orar por essas criaturas que se apresentam aos nossos olhos com deformidades físicas. Não que tenham sido somente suicidas, não é só isso, mas é uma possibilidade. É um irmão nosso que, sobretudo, muniu-se de coragem para enfrentar as vicissitudes da vida com limitações que talvez nós outros não aceitássemos essa proposta. Oramos também pelos que estão na ideação suicida e por aqueles outros que realizaram tentativas. Algumas tentativas são continuadas, mestre.
não só de uma forma direta, mas abandonando-se muitas vezes. Alguns passam a inanição e por N formas vão perdendo vitalidade até que a desencarnação os alcance, porque abandonaram-se na luta de todo dia. Peço, amigo, por todas essas criaturas, pelos familiares delas, pelos amigos, para que todos em uma corrente vibracional possamos oferecer um espaço, uma vibração de boa vontade, de carinho, de compaixão, de solidariedade, e dizer a eles: contem conosco, contem com as nossas preces, e quando oferecerem uma oportunidade para a reencarnação, aceitem, porque vão encontrar aqui irmãos solidários para dar a sua contribuição a fim de que vençam as circunstâncias da vida. Nesta hora, mestre, em que tu abençoa esses irmãos, juntamente com Maria Santíssima, nós outros aqui pedimos aos benfeitores espirituais que, retirando de nós as melhores vibrações, os melhores sentimentos, colocamos-os à disposição para que esses benfeitores possam potencializar essas vibrações, esses sentimentos, a fim de alcançar o objetivo, que é de trazer um pouco de serenidade, de tranquilidade a esses irmãos que estão em situações diversas por terem cometido suicídio. Concluímos assim a nossa irradiação e vamos de imediato à aplicação do passe. E convido aqui aos médios aplicadores de passe que se posicionem, e aqueles que estiverem por receber o passe, que também se condicionem, se tornando receptivos a estas vibrações, acompanhando naturalmente a oração que aqui estarei fazendo. Tu nos ensinou, querido Mestre, o perdão, o respeito ao próximo. Ensinou-nos a amar-nos. E esse é o momento de nós nos amar. Quando buscamos receber desses benfeitores as energias que carecemos, talvez não naquilo que nós estejamos idealizando, mas aquelas que estão preparadas e que nós necessitamos verdadeiramente e que Deus nos oferece. Quando aqui, nesse momento em que recebemos estas energias benfazejas, sentimos o envolvimento amoroso que recebemos desses amigos espirituais que estão conosco. A eles, os benfeitores, também pedimos para que magnetizem as águas expostas e possamos, em um gesto de gratidão, estender as nossas bênçãos aos nossos demais irmãos do nosso lar, do nosso convívio, aos nossos amigos a quem estamos endereçando um pensamento, a alguém que possa estar enfermo, ou alguém outro que possa estar numa dificuldade qualquer. Que eles possam sentir as nossas boas vibrações em favor deles. Agradecidos, encerramos o nosso passe, assim como estamos encerrando também a atividade que nos competia ser realizada nesta manhã. Assim seja. Agradecendo a todos, aos que estão aqui presentes, a nossa irmã que nos conduziu na